Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou acadêmico de Medicina Veterinária da UCDB. Eu sou a Maria Fernanda, acadêmica também de Medicina Veterinária. Estamos hoje aqui com mais um Podvet, hoje com o professor Heitor Romero, nosso convidado. Professor, se apresenta para a turma, por favor. Bom, gente, vamos lá. Eu sou o Heitor, sou médico veterinário. Eu me graduei aqui em Campo Grande, na UFMS, já tem algum tempo, foi em 94. Depois disso, eu fiz um curso de especialização em administração rural, depois um mestrado em agronegócio, e a última pós-graduação, digamos assim, foi um doutoramento. Fiz um doutorado em medicina veterinária pela Unesp, mas já tem algum tempo também. Isso foi em 2014 que nós concluímos esse doutoramento. E, professor, o que levou o senhor a escolher essa profissão de médico veterinário? Gente, pode parecer assim, conto, causo, né? Mas é verdade. Meus pais são professores, pai e mãe professor na rede pública, na prefeitura, no estado. E eles davam aula de manhã, de tarde, de noite, não tinha muito onde eu ficar. Eu era um guri muito arteiro e eu ficava com meu avô. E o meu avô era peão de estradão, peão de comitiva. E eu fui um menino criado junto com meu avô, ouvindo história de fazenda, história de comitiva. Então eu me encantei com esse universo e realmente, assim, um menino que era filho de professor e que acabou sendo criado por um avô que era peão. E essas histórias me encantaram, e quando eu fui para fazer o vestibular, eu resolvi então fazer medicina veterinária, mas eu não tinha a menor noção do que poderia vir a ser a profissão. Certo. E, tipo assim, o que o senhor pode dar de dica pra gente que daqui a pouco está se formando? Tipo, o que a gente pode fazer, né, umas dicas, assim, pra gente, depois de formado, começar a entrar na vida profissional e tudo mais. Tá, Maria, o que eu posso dizer é o seguinte: eu fui uma pessoa extremamente abençoada com o meu círculo de amizade, com os meus relacionamentos dentro da universidade. Então, desde o primeiro dia, ali na recepção aos calouros e tal, eu conheci um rapaz, Alexandre, o apelido é Chico, e a família do Alexandre, família de produtor rural, no município de Dourados, e sistematicamente a gente ia para a fazenda. Então, ali na fazenda, eu tive a oportunidade de aprender, e eu me deixei aprender, né? Assim, eu tive muita humildade, muita tranquilidade. Então, assim, eu aprendi muito com peão de fazenda, com funcionário, com tratorista. E eu fui aprendendo realmente, pegando gosto. Então, assim, eu acho que o primeiro ensinamento que eu poderia deixar é o seguinte: o círculo de relacionamento de amizade com vocês dentro da universidade. Pessoas que levem vocês a boas escolhas que vão representar sucesso na carreira. Então, assim, eu aprendi a ser veterinário de campo com peões, com funcionários de fazenda, numa fazenda que não era minha, né? Nós não temos, minha família não é de produtor rural, porque um colega me oportunizou isso. Então, eu acho que essa é a primeira dica, assim, se relacionar na universidade com pessoas que vão te direcionar, te apresentar pessoas, te abrir portas, te apresentar oportunidades, seja como acadêmico ou futuramente como profissional. Esse círculo de relacionamento eu acho que é o fantástico para ser feito ainda dentro da universidade. Certo, professor. E dentro da sua graduação, na faculdade, quais foram as suas dificuldades? Teve algum momento assim, que o senhor pensou, putz, não é para mim isso aqui, ou algo do tipo que existe do curso? Tem, cara, lógico que tem. Assim, a gente, às vezes, olha uma carreira, né? Eu vou fazer bastante tempo de formado, 30 anos de formado. Então, assim, a gente olha e fala assim, o que é que eu fiz que me direcionou? Então, assim, o círculo de colegas que eu convivia, nós éramos em 5 pessoas. Das 5 pessoas, 4 homens e uma mulher, uma menina, os 4, a minha exceção, já no 4º ano de faculdade, já tinham um direcionamento do que iam fazer profissionalmente. Ou era filho de produtor rural, ou já tinha um emprego em vista, alguma coisa do tipo. E eu não tinha essa clareza ainda, né? Ainda que tenha sido bom aluno e desejava trabalhar com produção animal, com fazenda, eu não tinha isto aberto para mim no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa que eu fiz nesse momento de turbulência, de incerteza, de saber o que eu ia escolher dentro da carreira como médico veterinário, foi escolher aquilo que eu não queria para a minha vida. Então, assim, entre as escolhas, às vezes você gosta de 5, né? Mas vai lá e exclui alguma. Então, assim, começa pela exclusão. Acho que o caminho mais fácil é assim, isto eu não quero para a minha vida profissional. Então, foi o que eu fiz, né? E assim, o que eu não desejei para a minha vida profissional foi trabalhar na área de clínica de pequenos. Assim, era uma coisa que eu não queria para mim. Então, assim, foi a primeira coisa que eu fui escolher. Então, assim, eu fui fazer um estágio
Eu lembro que o curso era o dia inteiro, e aí de noite eu ia para uma clínica de pequenos, e eu fazia plantão na clínica. Eu fiquei 1 mês e pouco numa clínica, a noite inteira dando plantão, saía de madrugada para chegar em casa, dormia um pouquinho, no outro dia ir para a faculdade. E aí, ao final de 30 e poucos, 40 dias, eu falei assim, não, isso aqui eu não quero para a minha vida. Então, acho que é por aí a coisa. Escolher o que você não quer. E dentre os anos de profissão do senhor, depois de formado e tudo mais, o que o senhor pode dizer que tipo, foi uma conquista, tipo, tanto profissional quanto pessoal, que teve relacionada com tipo, a veterinária, a profissão do senhor em si? Tem bastante coisa, né? Como assim, tem uma jornada grande, tem muita coisa que a gente pode atribuir como conquista. E tem coisas que são muito chaves, que marcam muito a trajetória da gente, sabe? Então, assim, escolhas assim, de emprego, né? Eu acho que isso... o meu primeiro emprego foi uma coisa assim, que me marca até hoje, né? Eu tinha um bom relacionamento e mantenho esse relacionamento com um ex-professor meu. E depois de formado, sim, as festas de formatura haviam sido em dezembro, então no começo do ano seguinte, em janeiro, esse professor me convidou para dirigir para ele, porque ele estava com dor nas costas, e eu fui de motorista desse professor numa fazenda que ele era consultor. E nessa viagem, esse professor perguntou o que eu ia fazer da vida profissional, e nós tivemos um tempo grande de conversa, porque foi de Campo Grande a Bataguaçu, né? Então, assim, foi longa a viagem. Ficamos 2 dias na fazenda. E uns 2, 3 dias depois que eu cheguei, esse professor me ligou e falou assim, olha, vai para tal lugar que tem uma pessoa te esperando. E eu fui, foi a minha primeira contratação, meu primeiro emprego. Eu fui morar em fazenda, fui ser gerente de fazenda. Então, assim, as conquistas que eu posso dizer, todas elas vieram de relacionamento, elas vieram de estar preparado intelectual e tecnicamente, então de muito estudo, porque você não sabe exatamente qual é o assunto ou qual é a oportunidade de trabalho de emprego que vai surgir. E você tem que estar minimamente preparado para aquilo. Então, assim, ao longo das escolhas, então, assim, escolher o que eu não quero. Então, isso aqui eu já não vou me preparar, não vou estudar. Não vou perder tempo com isso. E aí eu vou direcionar relacionamentos saudáveis. Me relacionei com pessoas do bem, pessoas de valores, de princípio, de educação, de moral, que vão te apresentar conhecimento, que vão te apresentar oportunidades. Não se trata de um jogo de interesse, mas se trata de efetivamente você se relacionar com quem vai te levar para frente, né? E aí as oportunidades virão. E aí aquelas oportunidades você tem que efetivamente estar preparado. E aí eu acho que, emendando um pouco da resposta, isso tem muito a ver com a minha formação pós-graduação, pós-medicina veterinária. Então, assim, quando eu fui fazer especialização em administração rural, foi porque eu era gerente de fazenda. E aí eu não tinha muito serviço de curral, como hoje a gente tem, muito IATF, muito diagnóstico de gestação, muita ultrassonografia. Assim, a carreira que eu fiz foi uma carreira para ser gerente de fazenda. Então, eu fui fazer uma pós-graduação em administração rural. Ótimo. Depois, assim, eu fui seguir para estudar mais coisas. Como eu gostava de estudar, então eu fui estudando coisas que me dariam título. Porque daí o título te abre porta lá na frente. Então, assim, é uma coisa alinhada com a outra, uma coisa amarrada com a outra. Então, assim, eu escolhi uma área que eu queria atuar, eu vou me preparar, eu vou estudar, já que eu gosto de estudar, eu vou estudar alguma coisa que vai me dar uma titulação, porque a titulação, além de me preparar, ela me abre porta. Né? Então, assim, eu acho que é por aí a coisa. E aí, das coisas que eu lembro muito também, assim, eu falei do primeiro emprego, mas, assim, a primeira casa própria. Cara, quando você sai de uma condição de morar de uma casa de aluguel, ou quando você sai de uma condição, às vezes, de morar como eu fui gerente de fazenda, vim da fazenda para Campo Grande por situações de saúde do meu primogênito, e aí eu morava de favor numa casa do meu pai, uma casa na periferia. Quando eu saí da casa do meu pai e fui para uma casa de aluguel, que daí eu já tinha condições de pagar um aluguel e não precisar mais da gentileza do meu pai, e depois da casa de aluguel comprar um apartamento, então, assim, esse apartamento eu passo na frente dele até hoje e, assim, é nostálgico. Então, assim, são conquistas que marcam muito a vida da gente. Legal. E o senhor hoje, após todo esse tempo, assim, qual é seu objetivo hoje ainda dentro da medicina veterinária, como profissional, como professor? O senhor tem algum objetivo maior hoje ainda que faz, tipo, o senhor, putz, ainda tem que conquistar isso? Tem aquela coisa? Tem.
Rafael, é assim, o dia que perder a capacidade de sonhar, o dia que você não tiver objetivos, o dia que você não tiver uma intenção, um motivo, e você cair na rotina ou trabalhar pelo dinheiro, aí acabou. Então, assim, trabalhar pelo dinheiro ou exclusivamente pelo dinheiro, acabou. Acho que o dinheiro é importante, o dinheiro paga a conta, mas você tem que ter algo além do dinheiro que te motiva. Tá? Então, assim, eu tenho isso sim, lógico que eu tenho. Hoje, além da função de docente, eu tenho um escritório de prestação de serviço, uma consultoria. E eu tenho trazido egressos, né, ex-alunos ou estagiários, pessoas que vieram de outras instituições, mas estagiaram comigo, para compor esse quadro de colaboradores. Isso é uma coisa que me motiva muito. Então, assim, eu tenho sim uma intenção de que a minha empresa de consultoria ela cresça e que eu possa trazer mais pessoas para colaborar com a gente e abrir oportunidades de trabalho e de crescimento profissional para essas pessoas. O projeto mais recente nosso veio com a vinda do meu filho, né? Meu filho é engenheiro civil e aqui na universidade é aluno de agronomia. O Pedro veio compor a empresa de consultoria comigo e juntos e com outras pessoas, com sócios, nós desenvolvemos um software de gestão financeira para a fazenda. Então, esse hoje tem sido um empenho muito grande da minha energia, da minha dedicação, dos meus estudos, dos meus relacionamentos para fomentar esse software de gestão financeira de fazenda, porque é algo que a gente assim tem plena convicção de que transforma a propriedade rural. Então, assim, como objetivo é colaborar para a transformação das propriedades rurais através de uma gestão bacana e através de um software de gestão financeira. E aí a gente agrega profissionais, agrega o filho, né, e vem trazendo a família e pessoas para dentro do negócio. Eu acho bem legal trazer a família para dentro da empresa, tá dentro de casa ali, né? Eu acredito que o senhor está passando por isso agora, deve ser uma realização também, né? Que a gente estava falando no começo, né? Ter a família junto no trabalho, né? Tem coisas que elas são bíblicas, né? Então, assim, o próprio Jesus, ele se fez pregador e se fez evangelizador fora da sua cidade natal. Quando ele veio para a sua cidade natal, ele foi expulso. Então, a gente às vezes vê filhos com muitas dificuldades de se inserir no negócio da família, porque a família tem um olhar para ele do tipo assim, mas quem é esse? Esse aí é aquele menino que fazia arte, que fazia coisa errada. Nossa, de repente esse menino já é um profissional. Então, existe um olhar de muita penalização sobre a nova geração quando ela vem entrar no negócio familiar. E é muito comum a gente ver filhos de produtores rurais, filhos de empresários de quaisquer segmentos, que têm dificuldade de se inserir no negócio da família, no contexto familiar, porque não conseguem ser vistos como profissionais. E aí essas pessoas vão fazer a sua vida profissional fora. Então, assim, eu estou tentando, né, trazer o meu filho para dentro do negócio, porque eu sei que eu não sou eterno, e o olhar do filho tem um olhar de mais contemporaneidade, mais atualidade, mais modernidade, e vai trazer, com certeza, um olhar muito diferente para a gestão do nosso próprio negócio e para aquilo que a gente se propõe a entregar para o produtor rural. Então, assim, esse objetivo e essa satisfação, ela tem sido alvo, é o que eu estou buscando agora. Legal. E na vida profissional do senhor, o senhor já passou algum momento em que o senhor falou assim, eu poderia começar de novo, de outro jeito e, sei lá, mudar alguma coisa na minha vida profissional? Ou o senhor... Era para ser um podcast ou era para ser uma terapia? Tem sim, Maria, tem sim. Quando eu vim da fazenda que eu era gerente para Campo Grande, a gente veio por necessidade de saúde do primogênito. E assim, o que a gente tinha de reserva de dinheiro no período que eu morei em fazenda, isso se esgotou num prazo de tempo muito curto. E aí eu fui trabalhar como um veterinário parceiro de uma consultoria que já existia, de um escritório de veterinários. Eu fiquei pouco tempo nesse escritório, fiquei coisa de 8, 10 meses e não me adaptei. Eu achei que eu deveria conquistar coisas sozinho e fui traçar o meu caminho sozinho, sem o apoio dessa consultoria. Hoje eu vejo colegas que ficaram nesta consultoria, neste escritório, que haviam chegado lá quando eu cheguei, há
23 anos atrás, quando eu cheguei nessa consultoria, 24 anos atrás, quando eu cheguei nessa consultoria. E hoje são sócios dessa empresa, financeiramente são pessoas muito bem estabelecidas. E às vezes eu me questiono e falo assim, Heitor, será que você não deveria ter tido paciência e ficado lá, trabalhando como veterinário parceiro, né? Mas, assim, são coisas que a gente não tem como voltar atrás. Mas, sim, a gente passa por reflexões nesse período, né? Então, assim, cara, eu cheguei para trabalhar, não me adaptei, achei que não estava valorizado, saí, fui buscar autonomia, trabalhar sozinho, trabalhar por conta. É óbvio que isso teve um preço, né? A gente tem dificuldades financeiras de começar a carreira, de abrir cliente, de começar tudo sozinho. Mas hoje a gente olha e fala assim, não, também valeu a pena. Também valeu a pena, porque você também constrói uma história. Então, não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Então, assim, cada vez mais olhar para dentro de si, tentar num ato de reflexão muito tranquilo, olhar quais são os passos que você deu como acerto, quais são os passos que você deu como errado, e não repetir erros, né? E tentar repetir os acertos. Certo. Professor, eu acredito que seja isso aí mesmo, nosso tempo era curto mesmo, mas acredito que o senhor conseguiu trazer tudo do início da sua carreira, falou um pouco da sua profissão, das dificuldades que o senhor passou, e acho que isso é importante para a gente que é acadêmico, a gente vê, né, que a gente sabe que não é fácil, né? Todo mundo sabe que não é fácil, só que às vezes a gente pensa assim, nossa, tá tão difícil para mim, tá? Mas já teve gente que passou por coisas muito piores, né, e hoje está tão bem. Então acho que são espelhos para a gente, né, o senhor na profissão aí como professor, como gestor, né, então assim, a gente tem que ter pessoas como referência também, né, para a gente seguir, né. Então, acho muito importante o senhor poder trazer um pouquinho, rapidão, né, do que foi o seu início de carreira, da sua carreira, dos seus objetivos. Então, gostaria novamente de agradecer o senhor aqui. Não sei se a Maria tem mais alguma coisa para pontuar. É isso mesmo que o Rafael falou, né? Tudo que o senhor passou e está mostrando para a gente agora são experiências. E, mostrar que alguns erros que o senhor cometeu, a gente tentar não cometer através do senhor, né? Que, assim, a gente ouvindo é muito bom para na hora que a gente terminar a faculdade e seguir nosso caminho, a gente pensar, poxa, o professor falou um negócio para mim, né, que, assim, eu posso levar em consideração. Isso realmente é muito importante. Tanto os bate-papos que a gente já teve fora daqui desse podcast, nas aulas e tudo mais. Então, isso é muito importante para a gente, porque realmente a gente eu pelo menos tenho o senhor muito como espelho para mim. Então, realmente isso é muito importante, esse bate-papo de conversar sobre a vida em si, né? Não apenas sobre a nossa profissão, o que a gente quer seguir. Aquela conversa sempre pós-aula, né? Que a gente vai conversa besteira, conversa de qualquer coisa, né? Eu acho que isso aí é muito importante, isso aí agrega valor no senhor, né? Acaba a aula, vamos sentar ali, vamos conversar qualquer coisa, qualquer besteira, mas isso para a gente como aluno, eu acho pelo menos muito importante essa troca de conhecimento, ouvir o senhor um pouco ali, falar da vida, né? Do como foi seu trabalho na outra semana, do como vai ser na semana que vem. Isso aí acho que dá aquele gás na gente, né? Que às vezes a gente chega cansado e fala, não, isso aqui tá chato a faculdade, mas daí a gente vê, não, lá, vai valer a pena lá na frente, né? Vai. Olha, gente, sim, então, assim, a título de encerramento, né, vamos falar assim, eu queria fazer um fechamento do tipo que o aluno, né, que o recém-formado, quando você vai para o mercado de trabalho, que você dê tempo ao tempo, porque as coisas elas precisam de maturidade para acontecer. Maturidade pessoal, maturidade técnica. Às vezes a gente tem bastante e boa bagagem técnica, mas às vezes a gente ainda tem alguns equívocos de abordagem, a gente ainda tem uma dificuldade de convencimento do produtor rural, do dono do animal, enfim, onde você for trabalhar, tá? E que você entenda também que às vezes assim, a grama do vizinho parece que ela é sempre mais verde. Né? E hoje a gente vive muita coisa de Instagram, especialmente. Então, você olha um cara postando foto que está inseminando vaca, fazendo diagnóstico de gestação no mundo de vaca e tal, você fala assim, cara, o cara está bem pra caramba. Só que você não está olhando o corre dessa pessoa por fora. Tá? Então, assim, dê tempo ao tempo, não olhe para os outros as postagens, porque, assim, ninguém vai postar o ruim, os caras só vão postar o bom. O ruim está sempre no bastidor, está sempre escondido. Você está dando holofote para a sua dificuldade e, ao mesmo tempo, você está dando holofote para os pequenos momentos de sucesso e de êxito para alguém. Né? Então, assim, dê holofote também para o seu sucesso. Dê holofote também para o seu êxito. Tá? E dê tempo ao tempo.
E, obviamente, tem uma coisa que a gente precisa falar, é a seguinte. Às vezes, a gente sai da faculdade, como já aconteceu, eu vivi isso, tá? Você saber que o seu tempo de uma boa remuneração, de bons salários, de receber um dinheiro maior, de receber um dinheiro melhor, ele vai acontecer. Mas você não pode olhar uma pessoa que já tem 10, 12, 15 anos de carreira e achar que você, com 6 meses saindo da universidade, você vai ganhar o que aquela pessoa ganha. E você vai conquistar a casa que ele já conquistou, você vai conquistar o carro que ele já conquistou. Tá? Então, assim, dê tempo ao tempo. As coisas vão acontecer. Persista, estude, se relacione com pessoas que vão te levar para frente. Acho que era isso. Certo, professor, muito obrigado novamente pela presença do senhor aqui. A gente sabe que a correria atrapalha aí no sábado de manhã. Então, Não, prazer enorme. Novamente gostaria de agradecer o senhor aqui. Então, acho que é isso. Acho que deixou o recado aí para a turma e é de grande valia. Então, novamente, muito obrigado, professor. Obrigado, Ana Maria, pela presença. Obrigada, professor, também. E é isso. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Um abraço.